E aí, gente, é nem Science aqui. A gente vai falar hoje sobre Complexity Economics, que é uma teoria do W. Brian Arthur. E é estranho como as coisas acontecem, como Deus nos guia às vezes, né? Na sua providência, né? Porque eu descobri essa teoria que praticamente fez eu mudar totalmente minha visão sobre economia, até me gostar mais do tema, com um podcast do Sam Carroll. Não sei se vocês conhecem. Sam Carroll, que é um físico muito famoso nos Estados Unidos. E ele tem um podcast que é só áudio, que é extremamente bom, cara. Por sinal, eu ouço podcast já há muitos anos antes de nascer o Flow. Eu ouvia do Bob Tio sobre design e desenho, porque eu estudava desenho na época. E tem um podcast com o Brian Arthur, que é sobre esse tema aqui. E eu fui aleatoriamente nesse tema, enquanto eu jogava LoL, né? League of Legends. Então, eu ouvia muito podcast jogando League of Legends, né? Hoje em dia eu não jogo porque ocupa muito tempo, né? Mas quando eu jogava lá com a minha Lux lá, eu ouvindo, eu achei extremamente interessante esse tema. E depois eu fui pesquisar artigos no tema e eu achei um artigo na Nature na época, né? Que eu já li algumas vezes e até li ontem pra preparar essa aula. Sobre o tema, que na minha opinião é o melhor artigo sobre essa questão, eu vou deixar na descrição. Se você jogar Complexity Economics no Google Scholar, você já acha. Então, o que é Complexity Economics e quais são as influências dele nessa questão, né? Então, é muito interessante pra quem gosta de teoria do caos também, porque tem a ver um pouco, né? Bom, eu já falei sobre teoria do caos no canal. Algumas das referências dele, né, na questão é o Hayek, Von Hayek. Por sinal, eu quero fazer depois do curso do Mises, né? Que eu prometi fazer, se Deus quiser, dia 2 de fevereiro, né? Fazer sobre a ação humana. Fazer um curso sobre o Hayek também, no canal. Thorsten Veblen, não conhecia antes. Eu tinha lido o artigo, mas não tinha me passado ler o artigo desse cara aqui. Que eu li pra essa aula, especificamente. Tô estranho, eu já tinha lido o artigo dele, do Brian Arthur, mas não o do Veblen que ele cita no artigo aqui. E do Herbert Simon. Ele cita esses caras como importantes para ele realizar a teoria. Assim, pra ter ideia, né? Inspiração. O paper do Thorsten Veblen que ele cita é um paper chamado Por que a economia não é uma ciência evolucionária? Eu não vou escrever aqui, mas porque, em inglês, né? Por que a economia não é uma ciência evolucionária? É um paper relativamente pequeno em que ele explica como a gente deve reduzir a economia às suas funções fundamentais. Assim como na biologia, a gente tem que entender tanto micro quanto macro, como células, macrófagos, proteínas e relações metabólicas e ecológicas, né? Porque quando você vai para ecológica, você está falando sobre como seres vivos completos agem entre si, aí vai para questões comportamentais, psicológicas, teorias metabólicas, como a teoria, acho que é Metabolic Theory, por exemplo, of Ecology, que fala sobre como animais buscam maximizar sua homeostase, né, sua capacidade de sobrevivência de uma forma energética, né? Porque basicamente tu come pra quê? Pra ter energia pra você viver, né? Tem questões psicológicas, coisas do tipo, mas animais também é assim, plantas e etc. Então, o ponto dele, tem uma parte que é muito boa da forma que ele escreve, o ponto dele era citar como, no fim, sim, se reduz a ação humana, a economia. Qual que é o ponto fundamental? Se reduz a ação humana, ele diz isso de certa forma. Só que ele, infelizmente, critica os austríacos em alguns pontos e tenta estabelecer uma visão fora da visão neoclássica e fora da visão austríaca, né? Não keynesiana, porque esse paper é antigo, mas ele tenta criticar os austríacos. Cita o Menger, por exemplo, em alguma forma, mas é um paper relativamente antigo. Então eu discordo dele em alguns pontos, mas ele finalmente reduz a ação humana, mas ele disse que, tipo, entre aspas, nós não encontramos exatamente como a gente pode descrever isso daqui de uma forma estrutural para entender como a economia funciona, né? E essa relação de economia ser uma relação evolucionária é uma questão da forma que ele entende
A noção de struggle for life, talvez, né? Darwiniana, né? Que Darwin, no livro Origem das Espécies, né? Ele fala sobre essa noção de como os animais lutam pela sua própria existência e isso gera a luta pela sobrevivência por recursos no seu habitat, o que pode maximizar ou não a sua probabilidade de sobrevivência. Então você tem uma minimização de seus custos, né? O tempo alocado para caçar e pegar os itens que precisa para comer, um tigre, por exemplo, caçando, etc, uma leoa, e maximizar a sua homeostase em relação à função da sua homeostase em si, que eu vou falar só de f de x, só para ficar mais simples, né? X seria todos os conjuntos de coisas que podem maximizar a homeostase de um animal, por exemplo, no seu habitat. O que envolve migração, o que envolve saber para onde migrar na hora certa, etc., que é uma questão de instinto, né? Expressão genética e etc., que é uma coisa da inteligência animal, né? Diferentes espécies têm níveis de inteligência diferentes. Só que isso também acontece conosco, né, também, né? A gente tem também um struggle for life no próprio... Desde o período paleolítico, neolítico e etc., que a gente já viu nas primeiras aulas, até hoje em dia, né? Mesmo na época no feudalismo, mercantilismo e, por fim, o capitalismo, você tem o struggle for life em formas diferentes, né? Mas o grande ponto dele era citar essa noção da relação da ação humana, né? E como que o próprio autor ele define a teoria neoclássica, né? Então, neoclássicos. O que os neoclássicos normalmente acreditam? Pode ser coisas diferentes, tá? Não é um monolito, mas eles acreditam, a versão ortodoxa, que agentes são racionais. Nós somos racionais no geral. Então, agentes da bolsa de valores são racionais. Eles normalmente tomam decisões relativamente boas. Eles são representativos. Eles conseguem ajudar uns aos outros em relação de exemplos e noções de como agentes de mercado podem se representar para os outros um relacionamento de conhecimento comum. Conhecimento comum. Então eles têm common knowledge, né, o termo. Então normalmente eles têm conhecimento, são racionais e normalmente é um sistema em equilíbrio, né, em que as perdas e ganhos fazem uma soma zero. Ou tendem uma soma zero, né? Não necessariamente equilíbrio de Nash, tá? Equilíbrio de Nash não necessariamente significa soma zero. Jogos de soma zero, na verdade, eu discordo disso. No contexto da economia. Mas essa é a visão neoclássica, né? Que, por exemplo, que o preço de ações reflete totalmente o mercado, ou parcialmente o mercado de forma suficiente para você fazer decisões. Então, essa é a noção neoclássica, em certas formas. Tem relações de teoria da utilidade, em que você assume que as agentes são perfeitos. Por exemplo, no próprio livro do Morgenstern e do von Neumann sobre teoria dos jogos, né? O livro padrão deles. No começo, eles citam a economia, a escola austríaca, por exemplo. Só que eles falam, ó, mais ou menos assim, ó, gente, a gente sabe dos avanços da escola austríaca até então, porque ele escreveu esse livro é antigo, né? Então na época não tinha um keynesianismo formado, esse tipo de coisa, né? E outras teorias, mas a austríaca era forte, pelo que eu entendi naquela época, lendo o livro dele no começo. E aí ele fala, ó, a gente vai assumir que os agentes normalmente são racionais e a informação que eles têm é suficiente para tomar decisões. Só que toda a teoria do livro é interessante, tá pra caramba. Só que essa premissa já destrói muito das aplicações pra teoria dos jogos na versão original. Porque basicamente tu tá assumindo coisas que não são verdade. Suas premissas estão erradas. Se suas premissas estão erradas, suas equações vão estar erradas também. Você vai assumir equações que não representam o que você está estudando. É como se eu estudasse química e não saber o que é próton e nêutrons. Não catalogar ele nas equações. Tipo, tu vai fazer merda. Porque tu não tem informação de como aquele sistema funciona. Tu tem que ter relações primeiro de como o sistema funciona para depois fazer equações. Lembra aquela questão que eu falei anteriormente? Você tem que ter. Para criar um bom algoritmo, tem que ter os predicados corretos. Que é o que é a coisa, né? O que você quer fazer. Então, naquele conceito de aprendizado, né?
que é aprender com os erros, no caso de inteligência artificial, é um exemplo de um predicado. Nesse caso, os predicados seriam os predicados da economia em si, da ação humana, etc. O segundo são regras, que poderiam representar esses predicados. Depois, equações, né, funções ideais. E por fim, o algoritmo. Mas você não começa ao contrário. Tu não pega. Tu não vai, começa da matemática e depois os predicados. Primeiro os predicados. Tu vai fazer a equação lá de movimento celestial de planetas. Tu primeiro tem que entender relações óbvias em relação à estrutura de um astro e relações gravitacionais, relações de astros entre si. Você tem que ter várias questões que você tem que entender antes de você fazer uma equação. Você não faz a equação primeiro. Você tem que entender como aquilo funciona, ou como provavelmente aquilo funciona. Então, esse é um ponto importante, né? Então, ele cita, por exemplo, o El Farol Problem. Aqui eu vou pegar uma caneta preta. Então, é o El Farol. El Farol Problem. O problema do El Farol. E esse autor, ele é da Universidade de Santa Fé. Eu não sei se ainda é, tá? O Brian Arthur. Então eles fizeram esse teste, na verdade, lá é, parece que num bar do El Farol. Não sei exatamente os detalhes, né? Mas no artigo ele fala dessa forma. Então qual que é a ideia do El Farol Problem? Você tem 100 agentes, 100 pessoas, 100 agentes. Eles querem saber se toda quinta-feira, esse é o problema, toda quinta-feira vão ter nesse bar, no El Farol, menos de 60 pessoas, menos de 60 pessoas ou mais de 60 pessoas. Caso tenha mais de 60 pessoas, eles não irão. Caso tenha menos, eles irão. Então, e eles fazem esse cálculo toda semana nesse problema. Então, tu só vai nesse bar para comportar todo mundo se tiver menos de 60 pessoas. Só que tu tem que prever isso. Como que você vai prever isso? Tu pode usar relações estatísticas inicialmente. Você pode usar estatística de pessoas na quinta-feira e também funções de probabilidade. O problema é que eu posso usar isso, e no geral, você normalmente pode estar certo. Mas você tem que considerar que tem um noise aqui. Noise é um termo muito importante na matemática aplicada. Significa barulho. É basicamente perturbações que você não pode saber. Então, por exemplo, numa igreja, por exemplo, teve um dia que a gente foi numa esfirraria, do nada, umas 30 pessoas. O cara ficou doido, né? O dono, né? Feliz, né? Mas, tipo, como que eu vou comportar do nada as pessoas? Porque não foi, tipo, premeditado, não foi falado. Ó, a gente vai em tal horário. Foi meio que, assim, em cima. Então, como que ele poderia esperar que naquele dia específico, naquele domingo, iam 30 pessoas para o seu estabelecimento? É impossível. Ele não poderia saber aquilo. Ele não teria acesso de nenhuma forma a essa informação naquele dia. Seria impossível ele conseguir saber isso. Só que isso daqui é uma relação relativamente rara, né? Não é algo que acontece todo dia num estabelecimento em relação a isso, né? Tipo, podem ter eventos que acontecem, depende do lugar e tal, mas o grande ponto é que tem várias contingências que você não tem como colocar na sua estatística e na sua probabilidade. Porque a estatística bayesiana é limitada. Você não consegue calcular a relação de. Tipo, porque isso aqui é uma teoria frequentista, né? Só que a relação frequentista, ela tem vários problemas em relação à predição do que pessoas vão fazer. Nem as pessoas sabem se elas vão ou não tipo, a pessoa vai para um restaurante, por exemplo. Qual restaurante ela vai num lugar, por exemplo? Tá fazendo turismo. Depende. Nem a pessoa sabe direito. A pessoa, tipo, na hora, vamos aqui, vamos ali. Nem a pessoa sabe direito como que você vai fazer uma probabilidade de algo que. Você entende? Tipo, é muito complexo. Só que o Brian Arthur, ele fala sobre como foi tentado fazer isso e como é possível criar algoritmos para lidar com isso.
seja em estabelecimentos ou pessoas em eventos e coisas do tipo. Não é que seja impossível fazer teoria da probabilidade aqui, mas esse problema representa uma coisa que, obviamente, empresas têm que resolver em relação a eventos, coisas do tipo, mas é que também da dificuldade de prever relações de pessoas. E a gente vai falar, se Deus permitir, né? Pela graça de Deus nos ajudando aí, sobre probabilidade keynesiana na próxima aula, quando tem um pouco mais difícil. E aí a gente vai ver como ela não funciona para esse problema, por exemplo. Então você precisa de uma relação algorítmica para resolver esse problema, ou para melhorar esse problema. Então, essa questão é muito importante. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é pegar a parte mais importante do artigo, que vai ser a fundamental para a gente entender essa relação. Eu acho que não. Pra quem quiser tirar um print. Agora, acho que já tá bom, né? Aí eu vou fazer uma base que ele faz da neoclássica, a diferença, né? Essa aqui é a parte mais importante do artigo. E do Complexo Economics, né? Por sinal, ele é muito compatível com a escola austríaca, né? Tem um... Eu sempre esqueço o nome dele, que é um argentino, se eu não me engano. O cara que... Eu acho que ele é argentino, que escreveu no Austrian Review, que é um jornal acadêmico da escola austríaca, sobre como essa teoria do Brian Arthur pode... eu acho que é Juan Casas o nome dele. Juan Casas, se eu não me engano. Que ele escreveu um artigo sobre como o complexo econômicos pode ser adaptado para a escola austríaca facilmente, como uma nova base, né? Não tirando ela de lugar, né? Mas sendo adicionada, né? Bom, primeiro ponto. Equilíbrio. Então, a visão ortodoxa neoclássica admite equilíbrio, funções de equilíbrio na economia. Complexo Economics acredita em non equilíbrio. Vários atores também falam isso. Padrão na escola austríaca também. Que a neoclássica é uma máquina que funciona, no geral, muito bem. Well functioning machine. Vou colocar em inglês porque traduzir isso daqui eu não consigo. Bem. Uma máquina que funciona bem não faz sentido em português. Mas em inglês soa bem. Tipo, isso aqui soa bem em inglês, mas não em português. Então é uma máquina que funciona bem no sentido de que ela é talvez um sistema de jogos de soma zero, né? Só que na visão de Complex Economics, você tem uma ecologia de ações. Uma ecologia significa, que nem na última aula de constelações narrativas, um conjunto enorme de difusão de informação em relação a estratégias, para quem gosta da teoria do Von Neumann, em relação a predições possíveis, para quem gosta da teoria de Possible Worlds, eu lembro do Ronald Nash, num curso de teologia, né? Que ele fala bastante sobre filosofia também, que ele fala sobre essa teoria de Possible Worlds, mundos possíveis, né? Então, predições possíveis, né? E ações possíveis, né? O que demanda contingência, né? De certa forma, outras palavras, é impossível de você lidar com tudo isso daqui. Você fazer previsões que realmente vão... Por exemplo, você vai prever a inflação do Brasil até o fim do ano. Cara, tu não sabe, cara. Tu pode fazer inferências, e elas devem ser feitas, né? Mas não é possível saber, né? De forma concreta, né? Com probabilidade. Racionalidade é perfeita. Racionalidade perfeita da neoclássica. E aqui, racionalidade não definida. Não é que os agentes são burros, tá? Você dizer que os agentes são irracionais não é que eles são burros. Quer dizer que eles às vezes são burros. E às vezes, na maioria das vezes, tu vai, por exemplo, mercado de ações. Por que a maioria das pessoas perde o mercado de ações? É por falta de informação e estratégias. Ponto. Não tem outra razão.
Tu tem uma noção correta, tipo estilo Warren Buffett, de como investir em cada empresa, Benjamin Graham, eles provaram, e outros autores de Value Investing, que é possível investir usando fundamental análise em economia, na, em ações. Se alguém não consegue, é falta de informação e estratégia. Eu não sei qual estratégia você deveria usar para fazer isso, né? Mas é, a questão é, existe uma estratégia que pode ser usada para isso. E o grande ponto é que normalmente os agentes eles tendem a não saber como fazer isso. Isso é óbvio. A alocação de recursos é dada uma importância muito grande para a alocação de recursos na neoclássica, enquanto na Complexo Economics é a formação de estruturas, né? De capital, né? Então, como o capital é formado? Tem o Latman fala, né? No livro dele, padrão ali sobre capital, sobre a relação de como o capital é uma coisa heterogênea, né? A keynesiana e neoclássica acredita que o capital é homogêneo. O que significa que é homogêneo? Que ele é uma estrutura não necessariamente simples, mas que todas as partes dele podem ser homologadas numa forma só. Quando você diz que ele é heterogêneo como uma substância. Por exemplo, não é muito mais complexo você entender uma substância. Eu pego água e jogo um pozinho de suco. É uma substância heterogênea, mas não necessariamente complexa, né? Mas vamos supor que eu tenho uma outra mistura que tem N componentes que formam uma estrutura final com alguma função. É muito mais complexo do que algo simplório como uma estrutura homogênea, né? Então, formação de estruturas, né? Então, é heterogêneo, né? Recomendo muito o livro do Latman nesse contexto. Acho que é Capital e Production. É, ele diz aqui, vou pôr aqui, no neoclássico, né? Equilíbrio, timeless equilibrium. Também é difícil de traduzir. Mas equilíbrio sem noção de tempo, né? Perpétuo. Porém, na Complexo Economics, história. Aí, ó, Mises. É Mises isso aqui. Não necessariamente se inspirou em Mises, mas lembra Mises. História e caminho importam. Caminho tomado importa. Ou seja, a história associada a relações econômicas importa para a gente entender como elas ocorrem. A história, por exemplo, é, padrão ouro, a história de inflação ao longo da história, de minimização de preços, maximização de preços, etc. Subsídio, cultura, intervenção do Estado, tudo isso daí importa, né? São sistemas fechados. A economia é um sistema fechado, né? Aqui é um pouco mais de relação de sistemas, né? Um sistema fechado, ele não tem muito o que mudar, né? Só que aqui aqui é neoclássico, né? Na Complexo Economics, ele é um sistema aberto. Ou seja, tem um termo que ele usa que eu já vou colocar, que ele é perpetualmente novo, né? Perpetual novelty. Ele muda constantemente. Mais importante ainda, no tradicional neoclássico você usa econometria e estatística. Não que ela é ruim, tá? Ela é importante. Mas não para fazer inferências para controlar o país. Porque qual é o problema? Atualmente, no século passado, os keynesianos e outros autores de certas escolas, até um pouco de caguistas e outros, eles querem usar todo o aparato da teoria econômica para melhorar o país. Quando o Estado não tem que melhorar o país, o Estado só tem que aplicar as leis e acabou. Intervir na economia não é bom, cara. Você só vai fazer merda. Isso é arrogância. É tipo um socialismo de meia boca, né? Essa noção. Então, essa econometria estatística deve ser usada, é claro que é importante para a economia, mas não para você controlar, não por parte do Estado, por parte de empresas. Empresas usando econometria estatística para melhorar sua produção é uma coisa. Agora, o Estado usando para fazer políticas públicas é uma abominação. E essa é uma diferença muito grande. E na Complexo Economics, algoritmos. Né? Por que você acha que porque você pode perguntar, nossa, mano, o curso de economia do Araneia tem um monte de negócio nada a ver de algoritmo, Trevor Sales, né?
É por causa que na Complexity Economics a gente acredita nisso, né? Que realmente são algoritmos que formam estruturas econômicas que são importantes. E por fim, na neoclássica você tem estases, as coisas não mudam muito. Aqui lembra um pouco teoria evolucionária, né? Porque estases é basicamente quando não tem mudança nos padrões evolutivos, né? E basicamente a frase mais importante. Aqui é a frase mais importante do artigo do Brian Arthur. Na economia, em Complex Economics, você tem Perpetual Novelty. Perpetual Novelty. Mudanças contínuas que bate. Opa, eu derrubei o Kirito aqui. Calma, nem é meu. Tá salvo. Você tem novidade perpétua. Todas as coisas mudam constantemente. Bate também com ser um sistema aberto e com essa ecologia de estratégias. Tu tem mudanças contínuas na economia. As preferências das pessoas mudam, visando Mises. A forma que as pessoas pensam muda, que as pessoas gostam. E com as mudanças de preferências, as mudanças das empresas em relação à produção também mudam. Então tem novidade perpétua. Isso é bom. Claro que é bom. É uma relação normal humana disso, né? Então esse é um resumo de todo o paper que eu recomendo que você leia do Brian Arthur, né? Então, descobri esse paper, por graças de Deus, jogando um LOLzinho e mudou minha noção de pensar de economia totalmente. Então eu já. E importante, eu li isso daqui antes de ler qualquer livro de economia da escola austríaca. E foi esse artigo que me fez ler finalmente a escola austríaca, porque o Brian Arthur cita que a escola austríaca seria compatível com essa teoria dele. Então eu já li a teoria do caos na economia, que era a única coisa que eu gostava de economia, quando eu fazia faculdade na FECAP. E eu lembro que recusaram uma redação minha pra um programa que tinha lá, que eu falava sobre teoria do caos na economia. Expandido pro 9 e tal. Até publiquei em livro essa redação que foi rejeitada. E eu só gostava de teoria do caos na economia. E aí, quando eu li esse paper do Brian Arthur, eu comecei a me interessar pela escola austríaca. Eu já fazia outros coisas aqui a colar de economia, mas tudo na visão tradicional, né? Ortodoxa. Então mudou completamente minha visão e me influenciou diretamente, né? Esse artigo, praticamente, na minha opinião, é o artigo mais importante de toda a história da economia pra mim pessoalmente, né? Então é isso.